E aí, gente, tudo bom? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física, né? Hoje eu vou continuar no assunto adultos. Vocês já perceberam que o meu público de adultos é exigente, é fiel e gosta que fala de adulto. Não fala muito de criança, não, que eles não gostam. Vamos falar sobre adultos. Eu queria falar um pouquinho hoje. Eu vou falar primeiro sobre o nado peito para adultos. E prometo fazer depois um vídeo sobre nado borboleta. Porque adultos, quando a gente fala de natação para adultos, na cabeça de muita gente vem só o crawl e costas, que são os nados alternados, são os nados mais inócuos, que fazem muito bem, tem poucas restrições, né? Quando a gente fala do nado peito, já são nados mais peito e borboleta, né? São nados mais técnicos e tem umas restrições. Então hoje vamos falar sobre o nado peito. Bom, eu já comentei há uns vídeos atrás a respeito de uma avaliação que a gente deve fazer sobre a pertinência de ensinar nado peito para um adulto. O nado peito não é um nado bobinho, não é um nado inócuo, é um nado onde a propulsão é muito concentrada nas pernas, é predominantemente concentrada nas pernas, as pernas agem muito mais e, portanto, o nadador se desloca muito com a sua cintura pélvica empurrando o nadador, não só com a cintura escapular tracionando, né, com ação de braço. Portanto, é um nado que força muito a coluna, ele comprime a coluna, há um movimento de compressão dos discos. Se a pessoa tiver uma hérnia de disco, um pinçamento, uma dor lombar, uma protrusão de disco, tem um monte de coisas que podem causar dores nas costas e que pode piorar. Na minha vida profissional eu encontrei vários alunos que o médico manda fazer natação, o médico faz só uma contraindicação relativa ao borboleta, como que liberando para os outros 3 nados, mas na hora de dar peito a aluna tinha dor, eu tinha que parar. Eu não conseguia trabalhar muito nado peito, não. Trabalhava muito pouquinho, tinha que fazer adaptações, dar nado peito, braço peito com respiração com perna crawl, eu tinha que fazer umas adaptações até mais assim, mais sérias. Então a primeira coisa é fazer essa avaliação, se o aluno tem dor nas costas, se não tem, se ele tem histórico, né, de dores, de uma hiperlordose, né, se o médico falou alguma coisa a respeito disso, fez alguma contraindicação, né, fez alguma restrição, ainda que parcial, primeiro fazer essa avaliação. Não havendo essa avaliação, você pode começar a ensinar o nado peito. O nado peito é um nado interessante de ser dado, porque o nado ventral é um nado com respiração frontal o adulto em geral sente facilidade, e é um nado que vem se somar ao crawl e o costas, então a aula fica mais diversificada, fica mais bacana, o aluno aprende um terceiro nado, você pode depois com o tempo trabalhar, mesmo que você vá trabalhar só na parte de condicionamento, não vá nem trabalhar o quarto nado, que seria o borbo, você tem 3 nados para você alternar, tá? É bacana o nado peito, é bacana, quer dizer, não havendo nenhuma contraindicação de natureza, vamos dizer, ortopédica, ensinar nado peito é interessante. Só que eu faço concessões com relação ao nado peito, porque o nado peito, ele começou, como eu já expliquei naquele histórico, né, ele começou de uma forma, depois ele foi progredindo, é um nado muito antigo, né, e a pernada dele evoluiu muito nos últimos tempos, os joelhos, na fase de empurre, os joelhos ficaram mais próximos que os calcanhares. Isso é um movimento complicado de se ensinar e é um movimento potencialmente complicado para os joelhos, para os ligamentos do joelho, para os meniscos, né? Tem atleta que machuca, inclusive, o joelho fazendo nó do peito. E mesmo na parte de braços, os nadadores competitivos fazem uma puxada muito forte, fazem aquela elevação de tronco, saem para fora d'água, sai cabeça, sai ombro, sai peito, até parte da mão sai para fora d'água para fazer esse movimento. É um nado peito assim muito é um nado peito muito competitivo, muito técnico. A gente não deve ter essa imagem quando se trata de aluno adulto, 40 anos, 50 anos, nunca fez natação na vida, está aprendendo, você fala, bom gente, agora vamos aprender o nado peito. A gente não deve ter esse nado peito competitivo
em mente quando a gente vai ensinar. Então eu ensino, quando eu trabalho com adultos, eu ensino o que eu chamo de nado peito flat. É um nado peito plano, mais plano. Ele é um nado peito, abraçada, vamos começar com o braço. A abraçada é a mesma abraçada e tal, né? Só que a abraçada é uma abraçada que não tem aquela potência que a gente vê, é uma abraçada um pouco menos potente, um pouco mais light. É uma abraçada que vai ajudar na propulsão do nadador, que não vai competir, não vai disputar medalha, nada. E é uma abraçada que vai possibilitar a respiração frontal. A abraçada do peito, ela promove um apoio temporário para o nadador levantar a cabeça e fazer a inalação pela boca de ar. Então, a abraçada é para isso, para isso. Então o nadador está na posição de deslize, a posição streamline. Ele faz essa puxada do nado peito bem técnica, conseguiu levantar, tirou a boca para fora d'água, respirou, tá ótimo, volta e desliza. Faz a perna e faz o deslize. Não há necessidade de querer fazer grandes propulsões, puxar muito, levantar, sair da água. Não há necessidade disso. E com relação à perna, eu também faço concessões técnicas. Eu faço uma pernada técnica com joelhos um pouco mais livres, um pouco mais soltos. Os joelhos ficam um pouquinho mais afastados. Quando o nadador consegue meio que espontaneamente fazer a perna certa, a gente ensina, entra na água, segura o pé do nadador, faz assim. E o aluno adulto, homem ou mulher, consegue fazer aquela pernadinha. Tem gente que tem facilidade nisso, né? Com boa inteligência motora, gente que fez muita atividade física quando era pequeno e tal, tem gente que tem boa propriocepção e tal. Então eles fazem isso, ótimo. Agora, quando o nadador tem muita dificuldade, deixa ele fazer aquela perna de peito com os joelhos afastados. Eu não brigo por causa disso, não. Então o adulto faz aquela flexão de perna, arma a pernada com os joelhos bem afastados, e mesmo na hora de fazer o empurre, que ele deveria ir para aquela posição de joelhos um pouco mais próximos, se o joelho estiver um pouquinho mais afastadinho e ele fizer o empurre do mesmo jeito, não vai ter a mesma eficiência, a pernada não vai ser tão propulsiva assim, até é bom. Aquele problema primeiro que eu falei, de comprimir os discos intervertebrais, um nado peito com a perna um pouco menos propulsiva, ele até preserva mais a coluna do nadador. Então eu deixo. Então o nado peito fica um nado bem suave, bem tranquilo, braçada técnica, sem muita força, suficiente para tirar um pouquinho de ombros e possibilitar a respiração. Depois aquela pernadinha com os joelhos um pouquinho afastadinhos. O que vai acontecer quando faz isso? A perna não vai ter aquela porcentagem de propulsão de 60%, ganhando do braço, que fica só com 40%. O nado peito para adultos, com essas concessões técnicas, ele fica um nado peito meio equilibrado, half-half, 50-50. Às vezes eu noto que até o braço ganha, o braço é mais propulsivo do que a perna. E daí? E daí? Não tem problema nenhum. A coordenação eu faço corretinha, braço respira, perna desliza, tempo de deslize, a pernadinha acontecendo toda na recuperação do braço, faço a coordenação bonitinha, respiração mecânica respiratória bonitinha, abraçadinha pode ser bem técnica, só que bem dentro da água, bem suave, bem light, faço isso e tal. E o nadador aprende o nado peito, ele fica feliz da vida, se desloca, é um nado mais lento mesmo, vai se deslocar um pouco menos do que os outros nados, vai ficar com o equilíbrio de propulsões um pouquinho mais deslocado para o braço, como eu falei, empatando ou o braço até ganhando um pouquinho, tá ótimo. Fica feliz da vida, você, professor, ganha um terceiro nado para fazer o trabalho de condicionamento com o aluno adulto. É isso que eu faço. Com relação à ação de cabeça, a gente tem que ficar atento, tem aluno adulto que tem uma propensão a ficar com a cabeça sempre muito elevada, ele levanta a cabeça, quando ele vai na frente ele não desce muito a cabeça na água, ele não relaxa o pescoço para descer a cabeça.
que é uma coisa dos nados peito muito antigos, né? Ficar com aquela cabeça de periscópio que a gente fala, né? Aquela cabeça alta o tempo todo, é muito ruim isso. Há um trabalho isométrico dessa musculatura aqui do pescoço. Então é melhor fazer um trabalho isotônico, né? Quer dizer, você respirar e descer. Levanta para respirar e abaixa para deslizar. A gente insiste nisso para não ter problema. Essa já é uma região que os alunos adultos têm problemas com ela, uma região muito tensa, adultos que têm uma rotina de vida tensa, já tem essa região meio tensa, então a gente procura soltar. Então esse é o nado peito que a gente dá para adulto, não precisa fazer muito mais que isso. Se o adulto, como eu disse, por uma questão de inteligência motora, de acervo motor anterior, de boa propriocepção, com o tempo você consegue melhorar, consegue aprimorar o joelhinho da perna de peito com o tempo, sem pressa, sem compromisso, nada. Conseguir melhorar? Ótimo. Se não, tá assim, tá ótimo. Então eu faço essas concessões no nado peito. Isso é muito bom. O adulto se sente bem, se sente motivado, a autoestima dele fica boa, a aula fica diversificada. E aí depois você pode partir para outras conquistas do aluno adulto, seja dominar a parte funda, seja entrar até, como eu vou falar nos próximos vídeos, o nado borboleta, dar pelo menos uma noção do nado borboleta, e o trabalho floresce mais, fica mais diversificado, mais interessante, mais motivante. O aluno adulto adere à atividade física, ele não se desmotiva, ele não abandona a natação. Eu acho que tudo isso é muito mais importante do que qualquer preciosismo técnico. Não, faz assim porque os campeões fazem assim. O aluno adulto ele não se liga nisso, não. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Profissionais de educação física, façam isso. Né? Você que é aluno adulto, que nada assim, meio que do seu jeitinho e tal, tá muito bom, tá muito bom. Importante é você estar fazendo atividade, aderente à atividade física, importante é isso. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dá um like aqui, divulga o nosso canal para os seus amigos, peça que eles se inscrevam, né? Fiquem sempre com a gente, ok? Um abraço, tchau.